A receita de hoje é um bolo que não pode faltar no seu caderninho. É aquele bolo com uma massa bem fofinha, com um creme intercalando com os pedacinhos de frutas. E para finalizar, uma cobertura de merengue. Refrescante e gostoso e perfeito para os dias de verão. E se você ainda não me conhece, eu sou a Beth Mazzi, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Agora aqui eu vou fazer o creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro tradicional, ele é feito a partir de leite integral, açúcar refinado, algum espessante que pode ser amido de milho ou farinha de trigo e gemas. Aqui eu vou adicionar o leite condensado para dar aquele saborzinho mais gostoso, tá? Também você pode adicionar aqui a fava de baunilha aqui no leite na hora que aquecer, ou você pode utilizar também uma pasta saborizante no sabor de baunilha, que fica muito gostoso, ou até mesmo, em último caso, uma essência, tá? Então, para começar, eu vou aquecer esse leite na panela. Então, eu vou colocar todo o leite junto com o meu açúcar e vou levar ao fogo até ferver. Então agora aqui o meu leite já ferveu e aqui eu vou fazer agora um processo de temperagem, que é adicionar esse leite quente, né, fervendo aqui aos poucos sobre as minhas gemas para ela não talhar. Então eu vou mexendo e adicionando o leite. Agora que essa mistura já chegou numa temperatura próxima aqui do meu leite, eu vou voltar ela aqui na panela novamente e vou levar ao fogo até engrossar. Essa técnica é bem bacana porque a gente não precisa ficar mexendo o tempo inteiro a panela, porque uma vez que eu coloco o amido no início da minha receita, da minha preparação do creme, eu sou obrigada a ficar mexendo esse creme no fogo, né, até ele engrossar. Quando eu faço esse processo de aquecer o leite primeiro e depois eu verter aqui sobre o amido, leite condensado e as gemas, eu meio que já quebro esse processo no meio, né? Eu já ganho muito tempo, porque daí eu já tô com o meu leite aquecido aqui, agora a hora que eu levo ele no fogo, rapidamente ele já engrossa e eu não preciso ficar todo esse tempo mexendo. Fora que eu acho que essa técnica também deixa ele um pouquinho mais aveludado, tá? Então agora sim a gente vai levar ele ao fogo até engrossar. Vamos lá? Olha só, então aqui o creme já chegou na consistência, olha que creme mais lindo, ó. E rapidamente, coisa de 1 minuto, 2 minutinhos, ele já começa a engrossar e ele fica nessa consistência aqui, ó, bem linda. Agora eu vou transferir ele para um refratário, vou cobrir com um saquinho plástico rente ao creme para ele não criar aquele vaporzinho por cima, né? E aí eu vou deixar ele resfriando na geladeira, tá? De um dia para o outro de preferência, para daí em seguida, né, depois de frio, eu poder utilizar ele. Mas olha que creme maravilhoso que fica. O creme de confeiteiro é um creme coringa, né, um creme mãe, que é a base da confeitaria aí, dos recheios, dos cremes. Então é muito importante você aprender a fazer um bom creme de confeiteiro, que dá pra gente utilizar ele em muitas preparações. A validade desse creme é de até 3 dias. Sobre refrigeração, e ele não pode ser congelado, porque depois de congelado ele vai ficar todo aguado, então ele não é um creme que a gente indica para congelamento, ok? Então aqui eu já tenho o creme de confeiteiro, ó, na consistência final que ele vai ficar. Eu acabei de tirar ele da geladeira e olha como ele fica bem firminho, uma consistência ótima. Então eu posso usar tanto ele assim, nessa consistência, né, original dele aqui, ó. E perceba que ele é um creme de confeiteiro que não fica cheio de pedaços, né? Aquele creme que depois que esfria fica muito duro e que às vezes a gente tem até que bater na batedeira para voltar a cremosidade. Ele não, ele já fica, ó, perfeito, super cremoso, mesmo geladinho assim. E se eu quiser uma variação desse creme, eu posso adicionar aqui chantilly batido nele agora, depois de frio, né? Que fica muito bom e suaviza mais ainda esse creme, deixa ele mais suave, mais leve, caso você goste. Então, ó, fica 2 opções aí, trabalhar com ele assim ou trabalhar também adicionando aqui um chantilly batido e deixar ele mais gostoso ainda do que ele já é.
uma das frutas que eu vou utilizar para o recheio do bolo é o abacaxi. Porém, eu não consigo utilizar o abacaxi in natura, né? Então eu preciso passar ele por um processo de cozimento. Então eu tenho aqui o abacaxi pérola, que eu tirei o miolo central dele, piquei em cubinhos. E agora eu vou adicionar aqui açúcar refinado, vou misturar e eu vou levar ao fogo até que esse abacaxi amoleça e comece a dar uma leve caramelizada. Então eu preciso cozinhar esse abacaxi para eu poder utilizar ele como recheio em bolos, né? Em preparos aí de outras coisas como sobremesas, pavês, enfim. Porque senão ele vai amargar, caso eu não cozinhe ele, e também ele corre o risco de azedar, tá? Então é muito importante ele passar pelo processo de cozimento. Então agora misturado, ó, eu não preciso colocar água aqui, porque o próprio abacaxi tem muita água, então não precisa. Agora eu vou levar ao fogo e vou mostrando pra você o ponto dele. Bom, então aqui, ó, eu já cheguei no ponto do meu abacaxi, vou até desligar já o fogo. Olha só, então ele deu uma boa reduzida aqui, ó. E tá bem amarelinho, tá macio. Eu não vou deixar mais do que isso, porque eu gosto também desse caldinho que fica, né? Ele dá todo um sabor também junto com o recheio, com as frutas. Então eu vou parar por aqui, tá? Então agora eu vou esperar ele esfriar totalmente, para daí eu misturar com o restante das frutas para poder rechear o bolo. Então agora eu vou dar início aqui pela massa. Bom, aqui a massa, eu vou fazer uma massa branca, tá? Pelo método espumoso, que é onde a gente incorpora a ar através dos ovos, né, batidos, seja inicialmente na massa ou no final do preparo, tá? Eu vou começar aqui então batendo os ovos inteiros, claras e gemas, inicialmente tudo junto com meu açúcar. Então tem açúcar aqui refinado, eu vou bater até que crie um volume, que isso aqui triplique de tamanho. Então vamos lá. Que os meus ovos e o açúcar bateu e ficou desta forma assim, ó. Olha como ele cresce, vira um cremão, né? Então é a hora de adicionar o restante dos ingredientes. Então ele tem que dobrar e ficar bem clarinho assim, com o aspecto de um creme. Aproximadamente, batendo aqui na planetária, vai em torno aí de uns 12 minutinhos. Pode ser que numa outra batedeira com um pouquinho menos de potência, né, bata um pouco mais. Mas o importante é chegar nesse ponto aqui. Bom, agora aqui eu tenho água. Essa água ela tá fervendo, tá? Então eu vou adicionar aqui água. Vou adicionar também óleo. Estou utilizando um óleo de girassol aqui, que para esses tipos de massas, de bolos em geral, o óleo de girassol é mais indicado do que o óleo de soja. Pode ser também um óleo de milho, se você quiser, também sem problema nenhum. Eles têm um odor um pouquinho mais fraco do que o óleo de soja, então eu sugiro que seja ele. E aí também eu vou colocar aqui um pouquinho de essência de baunilha, só para dar um saborzinho nessa massa. Então agora eu vou intercalar com a farinha de trigo. Eu tenho aqui a farinha de trigo e também o fermento em pó, que eu vou misturar muito bem e vou adicionar aqui nessa mistura. Agora aqui é bem importante assim, eu já incorporei o ar, né? Então eu já dei estrutura para esses ovos. Agora eu não posso bater aqui muito forte para eu não perder toda essa aeração. Então o que eu vou fazer? Eu posso tanto fazer isso manualmente na mão e misturando com fouet delicadamente até os ingredientes secos, né, a farinha e o fermento ser absorvido aqui pelos ovos, ou eu posso fazer isso aqui também na batedeira na velocidade baixa. Então vou fazer aqui na batedeira. Então eu vou ligar ela novamente. Ó, na velocidade bem baixa, e vou adicionando a farinha aqui, tá? Então, em colheradas, eu vou incorporando aqui a minha farinha.
fermento. Essa farinha eu peneirei ela antes, tá? E depois eu misturei o fermento em pó. Então eu vou colocando colheradas aqui por vez. Assim que eu percebi que a farinha já sumiu daqui da superfície, eu posso colocar novamente. Então esse aqui é o ponto da massa, ó. Depois que eu incorporei toda a farinha, ela vai ficar assim. Agora aqui é muito importante que você não bata, né, o batedor aqui nela, o fouet ou a colher, enfim, porque senão ela vai começar a afundar e vai perder todo o ar que a gente incorporou, certo? Bom, então aqui como sugestão, eu vou assar essa minha massa nessas forminhas de alumínio, tá? Da marca da Vida. Eu tenho aqui a forminha de alumínio tipo rocambole e também tenho a forminha aqui de 500 ml. Você pode fazer esse mesmo processo em qualquer tamanho de forminha, até nas minis, que fica muito legal também para festinha de aniversário, tá? Aqui a minha sugestão é que você faça para vender ou que você faça para você congelar, ou você, enfim, você pode congelar só essa massa depois de assada se você quiser aqui na marmitinha e utilizar ela depois para fazer um outro recheio, uma outra cobertura. Mas a minha ideia aqui mesmo é que você faça para vender esse bolo, que fica muito legal aí na marmitinha. Então vamos lá. Antes de eu começar, eu vou utilizar aqui um desmoldante da marca da Carlex, esse daqui. E eu vou espirrar aqui um pouquinho, porque eu vou desenformar essa massa, então por isso eu estou utilizando ele. Tem aqui uma balança que eu vou tarar o peso da minha forminha e eu vou colocar aqui então uma porção da massa, tá? Geralmente eu coloco até a metade, mas vai variar muito do tamanho da forminha, do volume e tal. Então eu vou pesar aqui certinho e na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, vai ter toda, né, a quantidade da massa que eu pesei para os dois tipos de forminhas que eu estou utilizando aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu já pesei todas as minhas massas, rendeu aqui 3 forminhas de rocambole e 3 forminhas de 500 gramas. Lembrando que o peso, né, da massa vai estar aqui na descrição do vídeo depois certinho para você. Eu apoiei aqui essas forminhas de alumínio sobre uma assadeira baixinha, tá bom? E agora então eu vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu sempre pré-aqueço ele na metade da massa que eu estou fazendo, eu já pré-aqueço ele. E agora eu vou levar então ao forno até dourar aqui a superfície e sentir aquele cheirinho de bolo bem gostoso pela casa toda. Massa já assada e olha que linda que ficou, ela fica levemente dourada aqui por cima. Agora eu vou esperar esfriar totalmente para eu poder desenformar aqui da forminha e montar o bolo. Ó, então agora aqui eu tenho as minhas frutas que eu escolhi para montar o bolo. Eu particularmente gosto de 4 frutas no bolo de frutas, que são morango, o abacaxi que eu já ensinei a fazer aqui, né, então doce de abacaxi, kiwi e o pêssego em calda. Ah, Beth, mas eu não posso colocar uva, não posso colocar manga, goiaba. Você pode colocar a fruta que você quiser. Mas eu acho que essas 4 frutas aqui, elas se harmonizam muito bem entre si e nenhuma rouba o sabor da outra. Eu já fiz com manga, porque eu também gosto. Eu já fiz com goiaba, que eu também acho que fica gostoso. Porém, essas 2 frutas, principalmente essas 2 frutas, a uva não, tá? Você pode colocar uva sem semente, da verdinha aqui, fica muito gostosa também. Mas a goiaba e a manga, elas roubam o sabor, elas acabam que pegando o sabor das outras frutas e as outras frutas não aparecendo tanto no bolo. Então por isso eu optei em trabalhar com essas 4 frutas aqui. O kiwi, ele tá in natura, o morango também, picadinho aqui, o abacaxi que eu fiz em calda, já expliquei aqui como eu fiz, né? E o pêssego que eu comprei em lata, tá bom? Então é só misturar tudo pra gente poder fazer a montagem. Outra coisa aqui que eu vou utilizar é a calda. Então aqui eu tenho uma caldinha que eu fiz de leite condensado, pode ser a calda que você quiser, você pode fazer com leite de coco também, se você quiser, tá? Que fica muito gostoso. Aqui eu fiz o leite, então é leite integral e o leite condensado, só misturei tudo e coloquei aqui na bisnaga para umedecer a minha massa. Agora então eu vou começar a fazer a montagem do bolo. Então aqui o meu bolo já está assado, certo? Eu vou soltar ele aqui um pouquinho da forma. Tombo ele aqui na minha mão, ó, e a minha massinha já sai perfeita, ó.
porque eu coloquei o desmoldante. Como eu vou montar aqui na própria marmitinha, então eu vou cortar aqui com uma faca de serra ao meio a minha massa e vou voltar aqui mesmo. Então, essa parte aqui de baixo, eu vou, né, a parte de cima eu tombo para baixo, aqui, vou umedecer com a minha caldinha. Para quem vai fazer para vender, você pode já fazer isso tudo na balança, sobre a balança para você pesar todos os ingredientes, tá? E aqui eu tenho o creme de confeiteiro, nosso recheio maravilhoso, que eu não vou fazer nada, eu vou utilizar ele assim mesmo, ó. Então eu vou colocar uma quantidade aqui do creme e vou espalhar. Espalhei, feito isso, agora eu vou colocar as frutas. Dou uma leve pressionada aqui nas frutas e venho com a parte do meu bolo. Lembrando que ainda aqui eu vou colocar uma leve cobertura aqui por cima. Então eu dou uma pressionada aqui agora, ó. E novamente uma umedecida aqui com a minha caldinha. Essa massa é muito boa, ela é muito fofa e ela é uma massa esponjosa, então ela absorve bem a calda. Então ela é ideal para bolos assim que tem bastante líquido no recheio, como as frutas, né? Um bolo gelado de coco, por exemplo. Então ela absorve bem o líquido. Ó, e agora eu vou fazer a cobertura então, tá bom? Bom, então aqui para cobrir o bolo eu vou fazer uma cobertura que é um merengue suíço. Então eu tenho aqui clara in natura e açúcar refinado. Pode ser também clara pasteurizada, tá? Ela não tem um rendimento tão bom quanto a clara in natura, mas também dá super certo de fazer com ela. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ligar o meu fogo agora. Baixinho. Então agora eu vou mexendo aqui até que o meu açúcar derreta por completo e vou chegar aqui na temperatura de 65 graus. Se você tiver o termômetro, você vai conferindo com o termômetro. Caso você não tenha, você vai colocar essa caldinha entre os dois dedos, né? E vai passar ela e você não pode mais sentir nenhum grãozinho de açúcar. Então eu vou mostrar as duas formas para você ver como que é, tá bom? Não pode parar de mexer aqui em nenhum momento, porque senão o seu merengue vai virar uma omelete doce e não é isso que a gente quer. Então, sempre mexendo aqui. Ó, então aqui o meu merengue já chegou no ponto. Então agora eu vou desligar aqui o fogo. É bem rapidinho, até porque eu também tô trabalhando com pouquinha quantidade. E aí, ó, outra forma de eu saber se ele tá no ponto é colocando entre meus dedos, ó, e eu não posso sentir nenhum grãozinho de açúcar aqui, ele tem que estar todo derretido, tá bom? Então agora eu vou transferir essa mistura para a batedeira e lá a tigela tem que estar bem limpinha, sequinha, para que o merengue também monte. Então eu vou colocar lá e vamos bater. Então agora eu vou colocar, ó, o meu merengue aqui na batedeira. E vou bater em velocidade alta até esse merengue montar. E aí eu vou mostrando o passo a passo aqui pra você. Bom, então aqui, ó, o merengue já chegou ao ponto. E olha só que lindo que ele fica. Pra quem nunca fez merengue ou pra quem tem dificuldade em fazer merengue, faz essa receita que nunca mais vai errar na vida. Olha isso aqui, ó. A hora que ele monta, forma esse pico, tá? Ó, ele já está perfeito para trabalhar. Então agora aqui eu vou começar então a decorar os bolinhos. Vamos lá? Bom, então aqui eu tô com todos os bolinhos prontos, já montados. Merengue batido, ó. Que lindão. Então agora eu vou cobrir eles aqui, tá? Não tem muito segredo, aqui é só uma cobertura. Então eu vou só espalhar, até porque a forminha, ela tem uma tampa baixa, né? Então não dá pra fazer muita coisa. E eu escolhi a cobertura de merengue porque eu amo essa cobertura e acho que super combina com esse recheio, mas você pode também utilizar aqui, se você quiser, um chantilly, tá? Então aqui eu vou só espalhar uma primeira camada.
E aqui com a própria espátula, ó, eu venho levantando um pouquinho o merengue só para fazer um acabamentinho, ó. Lembrando que essa cobertura aqui ela é muito delicada, então uma vez que você bateu o merengue, você tem que utilizar ele todo, não dá para guardar, porque depois ele vai sorar, tá? E aí a gente não consegue mais utilizar ele. Então, fez ele, faz já para uma quantidade certa para montagem do bolo e aí aproveita tudo na hora, tá? Bateu, utilizou. Bom, agora para finalizar a decoração, eu tenho aqui um maçarico que eu vou utilizar para maçaricar aqui o meu merengue. Olha só que lindo que fica. E se você não tiver um maçarico, eu sugiro que você compre. Há na loja de confeitarias vários tipos de maçarico, inclusive tem uns bem pequenininhos que não são tão caros, são mais acessíveis, tá? E fazem toda a diferença. Então, pro seu trabalho aí vai valorizar muito seus bolos com merengue, suas tortas de limão, porque só o maçarico faz esse tipo de trabalho. Então, eu sugiro que você tenha, que vale muito o investimento. Além de deixar bonito o seu bolo, ainda por cima ele traz um sabor todo caramelizado nesse merengue aqui, que é fantástico. Bom, falando um pouquinho sobre a validade, esse bolo aqui ele tem a durabilidade de 1 dia, tá? Como a gente tá falando de frutas in naturas, frutas muito frescas, a gente não consegue ter uma durabilidade muito grande com esse bolo. Então, o que você tem que fazer? Faz a massa, deixa o recheio na geladeira, massa assada, né? Tudo bem encaminhado, fez um pedido ou vai vender, monta no dia. Monta bem no dia, bem fresquinho, já monta de manhã para você ter o dia todo para você oferecer esse bolo aí. Se sobrar, você guarda na geladeira, mas a validade dele é no dia seguinte, você já tem que consumir imediatamente, não pode passar disso, tá? Ele é um bolo que é muito delicioso, muito gostoso, mas muito perecível. E olha só que lindo que eles ficaram, é muito prático de fazer, é uma delícia, esse bolo é super levinho. E agora, para as férias de janeiro aí da criançada, pro verão, não tem pedida melhor. Ele é super refrescante e eu acho que é uma ótima opção para você ter aí no seu cardápio. Para dar aquela pitadinha de festa que eu tanto gosto, olha só que linda a embalagem que ficou, ó. Então, aqui eu carimbei a colherzinha de bambu, que eu sempre encapo ela com papel filme, como eu já ensinei aqui no vídeo, tá? Vou deixar o card aqui para vocês verem, mas eu encapo ela com papel filme, só que antes eu gosto de personalizar. Então, aqui eu carimbei, ó, coloquei aqui que sua vida seja mais doce, algumas formiguinhas aqui. Não pode faltar a etiqueta, né? Principalmente você que vende tem que ter a sua etiqueta, olha que linda. E um barbante para arrematar. E olha só que lindo que ficou esse bolo de frutas, bolo com a cara do verão aí. Olha só isso. Uma coisa muito simples na marmita, mas que pode ficar lindamente apresentável, né? Além de linda, lógico, deliciosa. E agora chegou a melhor hora, né? Experimentar. Vamos ver como que tá por dentro esse bolinho. Essa massa é muito fofa, muito delicada, macia, um recheio cremoso. E essas frutas, o frescor, é demais. É muito bom. Bem geladinho, isso daqui é dos deuses. E se você gostou desse conteúdo, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E lembrando que o nosso encontro é toda terça-feira aqui às 18 horas. Então eu espero você no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!